Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Hoje é 11 de maio de 2018, são 11h30, está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. E a gente está fazendo a campanha #o jornalismo que eu quero. Qual é o jornalismo que você quer? Conta pra gente, é só fazer um vídeo curtinho de mais ou menos 30 segundos, em qualquer formato, vertical, horizontal, diagonal, o que seja, e enviar para a página oficial do programa, que é o facebook.com/programa Fora da Curva, dizendo o jornalismo que eu quero. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. O nosso jornalismo aqui você já conhece, é crítico, posicionado e honesto. O Brasil é o 10º país em desigualdade de distribuição de renda no ranking de 140 países. Em 2015, os 10% mais ricos da população se apropriavam de 55,3% da renda nacional. E o sistema de impostos no Brasil reforça ainda mais essa desigualdade, porque a tributação foca mais no consumo do que na renda, na propriedade, na riqueza e na herança. Com a preocupação de rever e propor uma maneira de diminuir essa distorção, a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e a FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, lançaram a cartilha Reforma Tributária Solidária. Por isso, o programa de hoje pergunta: como tornar a cobrança de imposto mais justa? Para conhecermos melhor essa proposta, estamos com o presidente do Sindifisco de Pernambuco e professor de Direito da Unicap, João Hélio Coutinho. Bom dia, João Hélio. Bom dia. Também estamos com o economista, assessor de políticas públicas e relações internacionais da ONG Gestos e membro fundador do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável no Brasil, Cláudio Fernandes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paula. Bom dia, João Hélio. Bom dia, ouvintes. A gente está fazendo também uma enquete no Stories do Instagram sobre o programa de hoje, o tema do programa de hoje. Quem quiser participar, responde a pergunta: o pobre paga mais imposto que o rico no Brasil? Ao final do programa, a gente vai dar o resultado. Mas antes de a gente entrar bem aqui no assunto no estúdio, nós vamos falar por telefone com a nossa repórter Chainan França, que está acompanhando o protesto aqui no Recife contra o aumento da passagem do metrô. Bom dia, Chainan. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes do Fora da Curva. Paula, agora a gente está em frente da Assembleia Legislativa do Estado. A gente veio da Estação Central, onde os representantes do Sindmetro, da UNE, o EP, o JC, PCO e MST distribuíram panfletos informativos e dialogaram com a população. O movimento começou desde as 9 da manhã e a expectativa é que siga até o fim da tarde. Eu estou aqui ao meu lado com Pedro José, coordenador da Frente Pública de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, e está encabeçando a manifestação. Pedro, esse aumento representa para o usuário do metrô? Olha, a gente está aqui na luta denunciando esse aumento de passagem do metrô de quase 90%. É preciso informar que o governo federal recortou o orçamento do metrô em quase 43% e a população pernambucana não pode pagar por essa crise. É por isso que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, o ato está sendo bom, o ato está aqui na frente dos deputados, a gente vai falar com todos os deputados para que eles possam assinar a CPI do transporte e investigar a caixa preta dessa situação. Qual a expectativa que você tem com a manifestação? A expectativa é que a gente possa sensibilizar todos os deputados. A gente já tem 15 assinaturas para a abertura da CPI do transporte, precisam de 17. Então, com as 17 assinaturas, a gente consegue abrir a CPI e investigar essa caixa preta do sistema de transporte. Obrigada, Pedro. Paula, a gente vai seguir acompanhando o movimento. É com você. Obrigada, Chainan. Obrigada, então, Chainan França, falando direto ao vivo da Assembleia Legislativa que está acompanhando, né, o protesto contra o aumento da tarifa do metrô. Bom, então,
Sobre o nosso assunto aqui, eu pergunto a João Hélio, quais são os problemas na cobrança do imposto do Brasil? Existe muita desigualdade na tributação? Existe. Na realidade, quando se fala que a carga tributária do Brasil, ou seja, o conjunto, não é, dos tributos que incidem tanto sobre a sociedade quanto sobre as empresas, ele é muito elevado, comparativamente a outros países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, essa carga não é das mais elevadas. O problema dessa carga é que ela é pessimamente distribuída, ou seja, ela recai essencialmente sobre as pessoas físicas e nesse viés de incidir basicamente sobre as pessoas físicas, notadamente sobre o consumo. É uma tributação que nós chamamos tributação indireta sobre o consumo. Qual o problema da tributação indireta sobre o consumo? É que essa tributação indireta sobre o consumo, ela é regressiva. E o que significa dizer que uma tributação é regressiva? É que ela acarreta uma distorção, um efeito colateral da seguinte forma. Imagine, só para nós darmos um exemplo numérico e ficar mais facilmente compreensível para os nossos ouvintes. Imaginem o seguinte exemplo: 2 pessoas, uma com a renda mensal de R$1.000 e uma outra com uma renda 10 vezes maior, ou seja, R$10.000. Sim. Para que nós possamos dar um exemplo controlado, admita a seguinte possibilidade: essas pessoas, ambas, foram a uma mesma loja de supermercado, compraram os mesmos produtos nas mesmas quantidades. Então, 2 quilos de feijão, cada uma, um pote de margarina de 250 gramas, um litro de óleo de soja e por aí vai. Sim. Imagine que cada uma dessas pessoas gastaram, obviamente, se elas compraram os mesmos produtos na mesma quantidade, no mesmo lugar, o mesmo valor. Então, R$200, por hipótese. A pessoa que tem uma renda de R$1.000 gastou, foi lá no caixa, pagou R$200. A pessoa que está com a renda de R$10.000 também pagou R$200. Acontece que, admitindo uma carga tributária média em torno de 34%, 35%, vamos supor que embutido nesse preço, nos R$200 que cada uma dessas pessoas pagou, estão R$70 corresponderam a tributos. Certo. Tributos, notadamente tributos indiretos, incidentes sobre aqueles produtos, as mercadorias. Ora, as 2 pessoas, independente de faixa de renda, pagaram o mesmo valor, R$70, ou suportaram o ônus financeiro desse tributo no montante de R$70. Agora eu pergunto, quem realizou um maior esforço financeiro para arcar com esse ônus? Com certeza, quem tem uma renda menor. Certo. Porque se nós fizermos a percentagem de quanto esses 70% representa na renda, nós faríamos o seguinte: dividiríamos 70 por 1.000 e 70 por 10.000. Ora, 70 por 1.000 dividido por R$1.000, esse quociente é 10 vezes maior do que o quociente 70 por 10.000. Então veja o efeito deletério que tem a tributação indireta. Sim, quer dizer, fica muito mais pesado para quem ganha menos. Pesado para quem ganha menos, entendeu? Em valores absolutos, eles pagaram rigorosamente o mesmo valor. Sim. Mas em valor relativo, foram 10 vezes mais. Sim. Então, essa questão da tributação indireta, embora ela seja uma tendência internacional, aí o IVA, por exemplo, o Imposto sobre Valor Agregado, que se assemelha ao nosso ICMS, ao nosso IPI, ele está presente em mais de 130 países, mas nos países, por exemplo, da Comunidade Econômica Europeia, a distribuição de renda
é bem melhor do que a nossa. Então, o gap entre os menores patamares de renda e os maiores não é tão grande. Sim. Mas quando você pega um país com uma desigualdade nessa distribuição de renda, esse efeito colateral da tributação indireta, ela se pronuncia muito, ele fica muito exacerbado. Sim, sim. A isso nós damos o nome de regressividade da tributação. Ou seja, tornar com que a tributação ela seja mais, vamos dizer assim, pesada, o sentimento, né, o esforço, eu gosto de chamar isso de esforço fiscal para arcar com o tributo é maior justamente nas pessoas de menor capacidade contributiva, ou seja, a capacidade de contribuir, a capacidade de pagar tributo. Sim. Então, essa questão ela tem que ser enfrentada. Sim. E essa é uma das premissas deste projeto de reforma tributária que nós vamos debatê-lo aqui e explanar um pouco para os nossos ouvintes. Sim. Cláudio, além dessa questão, ainda tem essa sensação, a população brasileira tem essa sensação de que o imposto não é revertido em seu benefício, né? Quer dizer, essa percepção, ela é real, ela é concreta? Ela é empiricamente concreta, porque a questão tributária, ela tem dois pontos. Um é o ponto de arrecadação, ou seja, arrecadatório, e o segundo é de alocação. A alocação dos recursos públicos, e recursos públicos são uma prática de soberania do Estado, uma soberania institucional de Estado, você coletar recursos públicos e administrar recursos públicos. Sim. A administração de recursos públicos, ela sofre de problemas que o flash ao vivo da Assembleia Legislativa nos trouxe em alguns aspectos, que é falta de transparência. Eles falaram o tempo inteiro sobre abrir a caixa preta. A CPI, né? Fazer uma CPI. Problema de governança, ou seja, não há uma participação democrática na administração desses recursos públicos e na alocação desses recursos públicos para um serviço específico. Aí estamos falando do metrô. Sim. Estou usando assim como uma metonímia como exato. resultado. E o que a sociedade civil pede, principalmente, é o monitoramento e uma democratização da forma de alocação dos recursos tributários. Sim. Por quê? E aí adicionar um pouco em relação ao que o João Hélio falou. A carga tributária brasileira, ela é injusta, acima de tudo. Vou te dar um exemplo. Há 3 semanas atrás, o presidente Temer assinou um decreto perdoando 75 bilhões de dívidas tributárias da indústria brasileira, chamado FIES. Podem conferir. E, ao mesmo tempo, vários políticos, inclusive aliados a esse atual governo, vivem reclamando de um programa assistencial bastante crucial para o processo de eliminação da pobreza no Brasil, que é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável e o primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio, lá desde 2000, que é você erradicar a pobreza, que é o Bolsa Família aqui no Brasil. Sim. Consome 25 bilhões. Então, o que acontece no Brasil é, no final das contas, as pessoas mais pobres acabam sustentando a riqueza de quem está no poder, de quem tem acesso a esses cargos de poder, tem acesso a essa prerrogativa de alocar esses recursos públicos. Sim. Certo? Então, só mais um aspecto da injustiça vem dos incentivos fiscais e tributários em nome de um desenvolvimento industrial. Esse argumento do desenvolvimento industrial e a carga tributária e os incentivos dados a determinadas empresas, determinados setores e determinados locais no Brasil chegam ao montante de 350 bilhões de reais. Neste momento, o governo federal brasileiro está administrando um déficit primário de 147 bilhões de reais. A pergunta é, não é nem uma pergunta, é uma afirmação, não há vontade política séria dos governos realmente atacarem o problema com soluções, com decisões políticas, de políticas públicas que possam melhorar isso.
João, ele quer dizer que em princípio, o incentivo fiscal, em princípio, seria uma coisa boa para a economia brasileira. Desse jeito como o Cláudio coloca, passa a ser negativa, né? Os incentivos fiscais, eles, para além de serem legais, eles têm que ser legítimos. E eles só são legítimos quando eles trazem retorno social. Eu não demonizo incentivos fiscais. Eu demonizo, sim, me angustio com a situação de incentivos fiscais dados, concedidos, não é? De forma não transparente e pior, de forma que os resultados que seriam esperados não se verifiquem. Então, de certa forma, traduzindo ou explicitando o que eu acabei de falar. Imaginem vocês a seguinte situação. Imaginem que uma determinada empresa, o ramo industrial, por exemplo, elas pretendam se instalar aqui no estado de Pernambuco. Sim. E essa empresa vai receber incentivos estaduais à conta do ICMS, provavelmente algum incentivo no plano municipal, relativamente ao ISS ou ao IPTU, ou a ambos, e também incentivos no âmbito da União, com imposto de renda, por exemplo. Mas qual a proposta dessa indústria aqui? Então, quantos empregos diretos ela vai gerar? Uhum. Quantos empregos indiretos? Qual o impacto econômico da presença dessa indústria no nosso território, né? Como isso dinamizará a economia local? Sim. Haverá, por exemplo, uma melhoria na oferta de empregos de melhor qualificação profissional, por exemplo, jovens que estão terminando seus cursos nas escolas técnicas, nas universidades, serão absorvidos por isso, ou esses empregos de melhor nível serão ocupados por profissionais de outras áreas, ou de outras regiões, melhor dizendo. Qual o impacto ambiental dessa indústria? Por que essa indústria está vindo para cá? Primeiro, por que ela veio para o Brasil, se ela é uma multinacional? Sim. Por que ela não se instalou na Europa e em outro país? Será porque as regras ambientais de lá são mais severas e elas já não são admitidas lá e ela teria que vir para um país de terceiro mundo? Uhum. Como é que fica o impacto ambiental? Não é? Qual a proposta de geração de receita futura para o Estado, para a União, em termos de tributo? Quanto nós vamos renunciar de receita e qual é o investimento dessa indústria? Então, essa relação é outra questão importantíssima. Veja, se nesse investimento se pretende aplicar de recursos privados 50 milhões de reais, eu acredito que seja razoável que os incentivos, o montante dos incentivos concedidos não ultrapasse esse valor. Sim. Tenha esse valor como parâmetro. E muitas vezes o que é que nós vemos? Nós vemos alguém investir, por exemplo, 50 milhões, mas vai ter os benefícios por 10, 12 anos, 20 anos por conta de prorrogação e ao cabo desse período a empresa teve 200 milhões, 300 milhões de reais em benefícios fiscais. Uhum. Então há uma incompatibilidade. Sim. E ao longo desse tempo que a empresa implantou, não só o que ela está arrecadando, mas como ela está agindo do ponto de vista das relações trabalhistas, previdenciárias, ambientais, não é? Sim, os todas as empregos dimensões. que ela alegou na sua carta de intenção que geraria, de fato, foram gerados. Enfim, se houver, vamos dizer assim, uma análise gestão bem feita de custo-benefício, e quando eu falo de benefícios, estou falando também não só de benefícios econômicos, mas benefícios sociais,
aí sim os incentivos são legítimos. Sim. Mas se não há isso, e na grande maioria dos incentivos não há o acompanhamento devido, na realidade esses incentivos findam sendo uma apropriação privada de recursos públicos. Sim. É para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O Fora da Curva de hoje discute como tornar a cobrança de imposto mais justa. Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com o presidente do Sindifisco de Pernambuco e professor de Direito Tributário da Unicap, João Hélio Coutinho, e com o economista e assessor de Políticas Públicas e Relações Internacionais da ONG Gestos, Cláudio Fernandes. Em relação, então, entrando na cartilha, primeiro, qual é a proposta, né, dessa reforma tributária solidária? De que proposta estamos falando, né? Já que existem várias propostas. A proposta é reverter tudo isso que o João Hélio explicou na primeira parte do programa em relação a impostos indiretos serem a maior parte da carga tributária que sustenta os recursos públicos do país, que são alocados com vários problemas, que tem, por causa disso, tem baixo retorno no investimento, e ter baixo no retorno no investimento acarreta um entrave para o desenvolvimento. E aí, nesse caso, ele fica até mais complicado quando esse desenvolvimento precisa também de ser de acordo com os pilares social e ambiental desse desenvolvimento, não ser simplesmente qualquer tipo de indústria em qualquer tipo de local. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, a proposta, digamos assim, mestra ou de princípio dessa cartilha, e que também será um livro que será lançado em junho, em São Paulo, e depois será uma proposta também para os e as presidenciáveis né, deste ano. Nessa campanha vai ser usado como diálogo para questionar os presidenciáveis a respeito, né? Exatamente. Que é inverter essa lógica e passar a ter um sistema tributário progressivo, em que a riqueza, a herança, a propriedade tem uma carga maior de tributos, ou seja diretamente proporcional ao tamanho da capacidade de pagamento, ou seja, criar fatos geradores para tal. Se você imagina, por exemplo, que desde a Constituição não existe uma regulamentação da lei sobre grandes fortunas no Brasil. Toda vez que é tentada politicamente, ela é barrada. Então, a proposta embarca isso também, além de outros fatores: tributos sobre operações financeiras, estabelecimento de alíquotas de tributos sobre operações financeiras, principalmente as de grandes volumes. Imagine, o ano passado, com a corrida da Bolsa, do Bovespa, o ano passado, um tributo de 0,05% teria arrecadado 100 bilhões de reais federais. Isso hoje não existe. Isso hoje existe, mas as alíquotas para as transações na Bolsa e as transações de instrumentos financeiros tipo derivativos está zerada desde 2012. Mas existe outro tipo de tributos financeiros. Por exemplo, se você atrasar o seu cartão de crédito, você paga 6,38% sobre esse atraso. Além da multa e além desse IOF. Se você atrasa o seu cheque especial, você também paga o seu IOF. Pois é, então estamos falando de uma proposta que vai combater essa desigualdade na tributação, né, João Hélio? Quais são os princípios que a gente pode chamar que regem essa proposta? A grande preocupação dessa reforma e a razão de a Anfip, a Fenafisco, ela ter abraçado a ideia de construir, junto com especialistas, junto com diversas entidades, né, de pesquisadores, como universidades, né, e outras organizações, uma proposta, porque até então, o que é que nós tínhamos no Brasil? Nós já tivemos diversas propostas de reforma tributária no Brasil. E algumas, uma grande maioria, não lograram êxito, mas sempre
houve um viés de algum grupo de interesse por trás dessas reformas. Ou seja, vamos mudar bastante para que nada seja alterado, né? Ou seja, vamos dizer que vamos mudar para que tudo permaneça tal qual está. Sim. Essa proposta não. Essa é uma proposta que ela nasce de uma base, né? É como o Cláudio aqui fez o sinal assim, de baixo para cima, né? Porque defende o cidadão. Ela vem pensando no país, vem pensando na população, nas pessoas. Então o grande, vamos dizer, o entusiasmo de todos nós que, de certa forma, estamos trabalhando com essa proposta, que estamos seja divulgando, seja construindo como o corpo técnico, né? Elaborando essa proposta, é porque nós temos a consciência de que estamos fazendo uma proposta para o Brasil, ou seja, para o bem do Brasil, para o bem das pessoas, ou seja, não é uma proposta visando grupos de interesses políticos ou econômicos, né? Então talvez seja uma das primeira reforma ou uma das que ela vem com esse viés realmente. E nós não temos em nenhum momento a pretensão de dizer, olha, isso aqui é a melhor reforma do mundo, não é? Mas nós podemos dizer o seguinte, esta é uma boa reforma e uma reforma honestamente construída. Sim. Tá certo? Que reuniu, honestamente, inclusive, cerca de 40 especialistas, né? E outra coisa, que está sendo posta ao debate. Ninguém quer impor esta reforma. Nós queremos debater com a população, com a classe política, com os meios acadêmicos, empresariais, enfim, com todos os setores que se disponham a debater, a construir algo melhor para a tributação no Brasil. Então, essa proposta, ela está alicerçada em 8 premissas, não é? A gente vai ter que dizer rapidamente, porque o tempo está correndo. Eu não leria todas as 8, mas pelo menos eu vou destacar 3, pelo menos, não é? Certo. Porque até a gente pode publicar o link na nossa página para o ouvinte depois ver com calma. E depois nós vamos disponibilizar no site do nosso sindicato essa cartilha em meio digital e até os artigos que vão compor o livro. Sim. Que o Cláudio mencionou há pouco, né? Inclusive, Cláudio fez parte, né, desse estudo e é autor de um dos capítulos, né? Sim, sobre tributo sobre transações financeiras e também desconstruindo um pouco o mito do sistema financeiro e como o sistema financeiro ele tem um poder muito grande sobre o processo econômico, como o Ministério da Fazenda, o Banco Central tem uma preocupação intensa sobre a questão financeira que se sobrepõe a outras coisas nas suas responsabilidades de alocação de recursos, e é por isso que a saúde pública tem problemas, é por isso que a educação pública tem problemas, que o metrô precisa aumentar acima da inflação o seu preço. A questão é a decisão sobre a alocação desses recursos públicos, o endividamento disso para favorecer determinados setores. Certo. E nós precisamos, através de uma reforma tributária solidária, colocar o Brasil num caminho, não que seja a reforma tributária, mas é uma reforma tributária que se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um mapa, um roteiro para que o país entre num processo de crescimento um pouco mais sustentado, ao invés de um nível de volatilidade muito grande que nós temos. Nós vivemos entre crises e depressões, e depois euforias, e depois novas crises e depressões. E isso, desde o nosso processo de redemocratização, não é muito saudável enquanto uma sociedade. A gente já pode olhar para trás e perceber isso. Essa reforma tributária é uma sugestão para ajeitar um pouco esse caminho. Certo. Então, João Hélio? Eu destacaria aqui, dentre as premissas dessa reforma, alguns tópicos, né? Certo. Por exemplo, é uma reforma tributária para o desenvolvimento. Certo. Mas, entenda, não uma reforma tributária para um crescimento econômico apenas, para um desenvolvimento, não é? E desenvolvimento sustentável, que é, portanto, ambientalmente sustentável, socialmente consistente, inclusivo,
Nós não queremos um desenvolvimento que exclua, que crie zeros econômicos. Nós queremos um desenvolvimento para toda a população brasileira, para toda ela, não é? Sim. Mas nós entendemos que para nós resolvermos alguns problemas ou vários problemas que nós temos, é preciso que nós tenhamos um caminho de desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento inclusivo, sustentável. Sim. Segundo, uma reforma tributária que deixe de forma clara, explícita e perene as fontes de financiamento dos gastos sociais. Ou seja, que esses gastos sociais não fiquem eternamente reféns de sobras, não é? E que seus recursos sejam desviados para outras finalidades. Sim. Então, que seja explicitado essa questão. Sim. Uma reforma tributária que busque o equilíbrio federativo. Uma coisa que poucas pessoas param para pensar é que o Brasil é uma federação. O Brasil não é um estado unitário, não é? Nós somos uma federação, nós somos 26 estados e o Distrito Federal, portanto 27. Somos aproximadamente 5.600 municípios e nós temos que pensar uma reforma tributária que contemple o financiamento da federação como um todo. Então, nos preocupa a questão municipal, nos preocupa a questão estadual, não é? Obviamente também da União. Porque é muito desigual, não é, João? Exatamente. Essa questão Veja o que acontece. O Brasil, ele foi um estado unitário durante todo o seu período colonial, durante o seu período imperial, não é? Quando o Brasil se tornou um império, e ele só passou a ser uma federação com a proclamação da República. Então, esse vício de origem, vamos dizer assim, na nossa federação, faz com que constantemente nós temos uma direção, né? Temos ações voltadas ao fortalecimento da União, ou seja, a União ela fica hipertrofiada em detrimento da autonomia dos estados e dos municípios. Então isso põe contra o equilíbrio federativo. Então, sim, o que nós propomos nessa reforma... Eu diria, em detrimento e sob dependência, porque essa é uma forma de você também manter os municípios e os estados com uma rédea curta em termos da alocação dos seus recursos federais. Muito pouca autonomia, não é? A União concentra muito recurso e aí dá pouca autonomia para os municípios e para os estados, ou sempre fica nesse jogo de poder, né? Tanto é que as pessoas assim que não têm assim um grau de instrução maior, elas não entendem, por exemplo, que os municípios, estados e a União, elas são parificados em termos jurídicos, ou seja, estão no mesmo plano. Não existe uma hierarquia intrafederativa, não é? Sim. Mas o que é que as pessoas imaginam? Justamente por essa falta de autonomia financeira real. É que o prefeito deve obediência ao governador e o governador ao presidente da República, quando na realidade não existe isso. Certo, né? Ou pelo menos não deveria existir. Mas é interessante, porque isso eu acho que é introjetado até pelo próprio cidadão eleitor. Não é? Né? Mas não é. Mas isso se deve justamente a esse desequilíbrio federativo, ou seja, a uma concentração exacerbada de recursos nos cofres da União. Certo. Então, o que é que um dos aspectos assim que busca essa reforma é equilibrar essa federação. Sim. Né? Ou seja, isso visa o desenvolvimento como um todo do Brasil. Não fica só aquelas ilhas, como a gente diria. Exatamente. Né? E não gerar aquele tipo de corrida, o que se chama em inglês a race to the bottom, que é uma corrida para o fundo do poço em relação a uma disputa estadual ou municipal através de incentivos fiscais para indústrias e para setores que não mereceriam, mas sim, fica todo mundo brigando porque qualquer coisa que você atraia seja bom, vai sair bem na campanha. Eu costumo dizer que essa questão da guerra fiscal, um dos principais matizes dela é a orfandade que nós temos de uma política nacional de desenvolvimento. Ou seja, a União ela se retraiu desse papel porque a União ela é uma entidade curiosa na federação. Ela é membro da federação,
assim como os estados, o Distrito Federal e os municípios, mas ora ela tem um papel de coordenadora dessa federação. Ela tem um papel de coordenação, não de mando, de coordenação. Sim, diferente, né, de mando. Então, a questão do desenvolvimento nacional, ela precisa de um planejamento de âmbito nacional. Sim. Até para que eu possa incentivar, mediante a alocação de recursos, investimentos que tenham aderência com as especificidades de cada região, com as suas aptidões, não é? Só quem sabe isso é quem está lá no local, não é? Exatamente, mas eu tenho No que território. olhar isso do plano de vista macro. Por exemplo, determinado investimento, ele pode estar muito mais vocacionado a se instalar, por exemplo, num determinado estado do que em outro, Sim. não é? Por conta de maior proximidade com fontes de matéria-prima, de insumos de uma maneira geral, a própria característica de distribuição desse tipo de produto, enfim, é preciso o quê? Que haja autonomia local e regional, mas um planejamento de âmbito nacional. Isso Sim. é fundamental. Sim. Agora, a cartilha, como é que vocês veem daqui para frente os próximos passos para divulgar essa cartilha da reforma tributária solidária? E como é que vocês veem a possibilidade dela entrar, né, dessa proposta entrar na agenda política, na agenda pública? A gente já está finalizando o programa. O objetivo é fechando. fazer entrar na agenda política, na agenda pública, difundir, divulgar. Na agenda midiática empresarial. Midiática, disseminar isso, organizar debates, passar por processos de exposição, de compreensão. Como eu falei antes, o lançamento vai ser agora em junho, do dia 3 ao dia 6, se eu não me engano. Em São Paulo vai ter presença, vai ter um seminário internacional com vários economistas, cientistas políticos, etc. Não sei se o próprio Tomás Piketty vai participar. Em um momento eu tinha ouvido Vem isso. um pesquisador que trabalha com ele, o Piketty não vem. Exato, então vai ser uma Só coisa para bem... situar o leitor, o Piketty Piketty é um autor francês que publicou em 2014 um livro chamado O Capital no Século XXI, em que ele faz uma análise quantitativa das razões do crescimento da desigualdade em vários países, numa certa quantidade de países, analisando o processo de tributação da renda desses países. E mostra como o retorno financeiro acaba ampliando essa desigualdade. Bom, a gente está com o resultado da enquete, né, que nós perguntamos no início do programa, que foi: o pobre paga mais imposto que o rico no Brasil? Deu 100% resposta sim. Então, o pessoal tá percebendo, Tá antenado, né? Tá né? antenado que realmente isso a está imposição de acontecendo. impostos é muito indireta. Por exemplo, o Brasil e um país agora como a Argentina também, que acaba de ter uma certa crise, o componente de impostos indiretos para a formação do bolo tributário brasileiro é muito grande comparado com os países da OCDE, por exemplo, os países europeus ou próprios Estados Unidos, em que a maior quantidade de impostos é recolhida sobre a renda, sobre como se você multiplica a sua renda, da sua riqueza. Deveria ser a forma mais lógica de você redistribuir a renda através de uma política tributária mais justa. Bom, então a gente está finalizando o programa. Agradeço então a Cláudio Fernandes, economista e assessor de políticas públicas e relações internacionais da ONG Gestos, e ao professor João Hélio Coutinho, presidente do Sindifisco de Pernambuco e professor de Direito Tributário da Unicap. Uma palavrinha final, João Hélio, para a gente finalizar. Bom, eu agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre essa proposta, que realmente é algo que nos empolga e que nós estamos empregando assim o melhor das nossas energias, porque nós acreditamos que estamos num caminho que trará benefícios para o Brasil, né? O nosso país com tanto potencial, com um povo trabalhador, direito, honesto, e esse povo ele precisa de uma oportunidade,
não é? Ele não precisa de esmola, ele precisa de uma oportunidade de justiça, não é? E a justiça fiscal, aqui no caso, é isso que a gente está buscando entregar como produto desse trabalho. Só para arrematar, eu gostaria de dizer que no dia 16 de maio, agora aqui no nosso Sindifisco, aqui na Rua da Aurora, 1443, nós vamos ter uma palestra sobre a reforma tributária solidária de Pedro Lopes, que é diretor da FENAFISCO e está percorrendo o Brasil, fazendo a divulgação dessa proposta, não é? Então eu convido vocês vamos desde divulgar já. Também na nossa página. Tá certo? Então dia 16 de 9 às 13, aqui na Rua da Aurora, número 1443. Muito obrigado a todos. E um bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, João Hélio. Bom, a gente está terminando o programa. Na segunda-feira você fica com a apresentação de Adriana Santana, que vai discutir o que fazer em caso de assédio moral no trabalho. O Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis e Nath Cruz, nas redes sociais Carol Torpe e Amanda Ribeiro, nos trabalhos técnicos Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde e bom final de semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.